Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Muito bem, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu queria ler todo esse capítulo, mas ele é muito grande. Então eu vou ler apenas alguns versículos e depois eu situo você no restante, tá bom? Então eu vou ler do verso 33 ao verso 43. Lucas 23, do verso 33 ao 43. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez, no dia de hoje, numa noite de domingo, poder estar reunido nessa casa, que tem sido um lugar que tem marcado tanto as nossas vidas, tem nos abençoado tanto estar aqui, tem nos feito tão bem. Obrigado por nos proporcionar isso mais uma vez. Como é bom estar aqui, e como é bom esse momento poder parar, aquietar nossa alma, para ouvir a tua palavra. Nós cremos que o Senhor se revela através da tua palavra. Nós cremos que o Senhor fala, que o Senhor responde. Então nós queremos, com a alma em paz e tranquila e atenta, ouvir a tua voz. Fala conosco essa noite. Que a tua palavra seja a resposta que nós precisamos. Que a tua palavra nos dê as direções que precisamos. Fala conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Muito bem, queridos, nem tudo que parece estar perdido tem que terminar em tragédia. Às vezes, na verdade não é às vezes, mas sempre tem alguém enfrentando algum momento difícil. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que está administrando uma doença grave na família, sempre tem alguém que está passando por algum problema pessoal, financeiro, emocional, dificuldades, crises, faz parte da realidade da vida humana. Sempre foi assim e sempre será. E não tem ninguém imune a isso. Todo ser humano em algum momento vai ter que passar por isso. Em áreas que você não gostaria, que você não espera, mas são inevitáveis. Mas nem tudo precisa terminar em tragédia.
Na verdade, os momentos mais difíceis talvez sejam os momentos de maiores oportunidades que Deus tem algo extraordinário a nos entregar. Eu queria tentar mostrar essa realidade bíblica desse texto para você. Queria tentar, assim, fazer com que você visualizasse o que esse texto fala. Esse texto está narrando a crucificação de Jesus. Nós falamos sobre isso esses dias, a maior de todas as entregas, o maior espetáculo que o planeta Terra já viu, o maior, o mais extraordinário e o mais horrendo ao mesmo tempo. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, que se entrega na cruz por amor à humanidade. Um ato de altruísmo, de doação, de amor inexplicável, mas numa cena horrível de dor que difícil a nós, humanos, dentro da nossa realidade, do nosso século, entender tamanha doação e tamanho sofrimento. Mas eu vou tentar trazer para você o que esse texto narra. Jesus havia sido traído. Não está em discussão se a morte de Jesus foi causada pelos judeus, ou se foi causada pelos romanos, ou se foi causada por Judas. Não. Na verdade, isso é o que menos importa. Porque de qualquer forma, ou de alguma forma, ele se entregaria para morrer na cruz por nós. E eu prefiro olhar a morte de Cristo como uma doação pessoal dele do que a traição em si. Confesso para você, porque eu sei que de alguma forma ele estaria ali no meu lugar. A crucificação, que era uma forma de morte romana, não foi algo exclusivo de Jesus. Era muito comum que pessoas condenadas à morte morressem dessa forma, morressem crucificadas. Na verdade, morria crucificado aqueles que eles consideravam os piores da sociedade. Quando uma pessoa não cometia algum mal que não fosse tão danoso para a sociedade, eles matavam sem dor. Mas quando era alguém que, na ótica deles, tinha causado prejuízos, problemas, e era alguém que tinha causado dor para a sociedade, então eles matavam com dor, que era a morte da cruz, que era a pior de todas as mortes. Uma pessoa podia ficar horas e até dias na cruz, agonizando até morrer. Então a morte de cruz era uma morte comum. E Jesus, nesse dia que ele é crucificado, ele não é crucificado sozinho. Ele é crucificado, segundo o texto bíblico, com mais duas pessoas. Ele é colocado na cruz do meio, uma à sua direita, outra à sua esquerda. E o texto de Lucas não traz muitos detalhes desse processo, só mostra ele já crucificado ali no Gólgota. O Gólgota é um monte, esse monte hoje está bem deteriorado. Quando eu fui a Jerusalém a primeira vez, dava para ver muito nítido a caveira no monte. O nome Gólgota significa caveira. E ele então é crucificado. Esse monte fica assim, dá para ver de Jerusalém, dá para ver o Gólgota. Inclusive o túmulo, o jardim do túmulo que nós visitamos, que está lá vazio, fica ao lado do Gólgota. E ali naquele monte então era feita a crucificação, porque tinha que ser feito fora dos muros da cidade. Ninguém podia morrer dentro da cidade. A cidade era uma cidade santa, e ninguém podia, uma morte de maldição, porque quem morria na cruz era amaldiçoado, morrer dentro da cidade. Então ele era levado para fora dos muros da cidade, e ali ele era crucificado. Um momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior constrangimento, onde não se tinha mais qualquer tipo de possibilidade de um resgate. Não tinha condenação, já não tinha volta. Então está Jesus, queria que você imaginasse isso, na cruz do meio, e um outro crucificado de um lado, o outro crucificado do outro. A morte era só uma questão de tempo para os três. Não tinha opção,
não existia a possibilidade disso não acontecer. E nesse momento que você olha sem nenhum tipo de expectativa ou esperança, ainda assim havia opção, havia escolha. Eu queria compartilhar isso com você e tentando trazer para você o drama dessa cena, porque quando eu olho para o drama do Calvário, quando eu olho para a cena da cruz, quando eu olho para a morte de Jesus e esses dois indivíduos, um ao lado direito e à sua esquerda, e eu comparo isso a qualquer tipo de sofrimento que qualquer ser humano pode ter, e eu comparo isso a qualquer tipo de problema ou crise ou dificuldade que qualquer ser humano pode ter, quando eu comparo, eu percebo que qualquer dor, qualquer momento difícil que qualquer um de nós esteja passando não se compara a isso, né? Então você imagina a sua dor, você imagina o seu sofrimento, e de fato, não estou de maneira alguma diminuindo, não sei o que é que você passa, mas se você comparar qualquer coisa que você esteja passando com isso aqui, você vai perceber que o que você está passando é muito menor que isso aqui. Então você pode olhar para isso aqui e usar isso como uma escola, um ensino, para você escolher, para você decidir como que você quer sair do seu problema, como que você quer enfrentar o seu momento de dor e como você quer sair dele. E é justamente na resposta desses dois indivíduos, crucificados, um ao lado direito e outro à esquerda de Jesus, que a gente vai entender e aprender que é possível transformar o Calvário em paraíso. É possível transformar um momento de inferno em céu. É possível transformar um momento de dor, talvez um momento de maior resposta de Deus para a minha vida, porque esse é o momento da maior entrega. Presta atenção nesse texto e presta atenção nessa palavra, porque eu acho que é isso que Deus quer falar com a gente hoje. Eu sei que sempre, palavras vêm para algumas pessoas muito específicas. Eu sempre tenho isso como uma certeza. Pessoas entraram aqui essa noite passando por momentos que você olha para um lado e você não vê mais saída, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais como chorar sozinha, você não sabe mais. Eu sei que tem gente que está aqui que muitas vezes se vê desesperado porque não consegue encontrar uma solução para a vida. É o seu Calvário. E essa palavra é para dizer para você que você pode morrer na sua dor ou você pode transformar esse Calvário em paraíso. Vai depender da resposta que você vai dar diante do que você está passando. Mas eu queria também que essa palavra fosse para você que está vivendo um bom momento. Porque talvez você esteja dizendo, não, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu estou tão bem, minha casa está bem, minha família está bem, está tudo tão bem. Mas eu queria que você também prestasse muita atenção nessa palavra, porque em algum momento fases boas também passam. Não estou te amaldiçoando, não estou desejando mal para você, em hipótese alguma, só estou dizendo que isso é inevitável. Isso é inevitável. Em algum momento, um momento difícil chega na vida de todo mundo, tem que ser assim, faz parte da vida, faz parte da construção da nossa história. Então, no seu momento difícil, que você se lembrasse também dessa palavra. E a pergunta então é: como transformar o meu Calvário num paraíso? Quantos estão comigo? Prontos? Primeiro, para eu transformar o meu momento difícil, de dor, no momento de resposta divina, no momento de paz, de consolo, primeira coisa, eu preciso reconhecer a minha culpa, sem querer te acusar de nada, sem querer te condenar por nada, mas é necessário eu reconhecer a minha culpa, porque se eu não reconhecer a minha culpa, eu vou colocar a minha culpa sobre alguém que não é culpado. Presta atenção no texto, verso 39, que diz que os dois malfeitores estavam ali, os dois,
E o texto já chama de malfeitores. Não eram inocentes, não é? Não eram inocentes. Eles não estavam ali porque pintaram uma estátua de batom. Eles estavam ali porque eles eram malfeitores, eles eram criminosos de verdade. E o texto diz que um deles blasfemava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O que ele estava dizendo é: por que eu estou aqui? Ele não consegue assumir o fato de que ele estava ali e que ele era culpado por estar ali. Que ele estava vivendo as consequências de atitudes e decisões que em algum momento ele tomou, e agora a conta chega. E se a gente for sincero, irmãos, isso aqui é um fato. A maioria dos momentos de dor que as pessoas enfrentam são consequências de decisões erradas, equivocadas que essas pessoas tomam na vida. E uma hora a conta chega. E o problema é que quando a conta chega, a maioria das pessoas tem que arrumar um culpado para a conta que ela mesma fez. Ela administrou mal a vida, ela administrou mal as decisões, e quando a conta chegou, coloca na conta do outro. É comum. Maridos que estão culpando suas esposas, esposas que estão culpando o marido, e as pessoas que estão culpando um governo, e no final é o Satanás, e se não tiver na conta de Satanás, tem gente culpando o próprio Deus. Estou passando por isso porque Deus me abandonou, estou passando por isso porque Deus não me ama, estou passando por isso, enfim. Mas o verso continua: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, porque nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O que o outro está dizendo é: nós estamos aqui colhendo daquilo que plantamos. Nós estamos passando por esse momento difícil porque nós plantamos isso. Nós estamos passando por esse momento de dor porque nós fizemos semeaduras erradas, decisões erradas, nós tivemos atitudes condenáveis, por isso nós estamos aqui. E enquanto eu não sou capaz de assumir a minha culpa, eu não abro uma oportunidade de ser curado, de ser restaurado, de ser liberto, de ser salvo e de vencer o meu momento de dor. Enquanto eu estou transferindo para os outros, nada muda. Enquanto eu estou me esquivando dos meus erros e decisões erradas, nada muda. A mudança começa quando eu sou capaz de dizer, de assumir: eu sou culpado disso aqui. Eu não deveria ter feito, mas fiz. Não deveria ter falado, mas falei. Não deveria ter decidido por isso, mas decidi. E no final, ainda que muitas dores são consequências naturais da vida, são enfermidades que batem a porta e você fica pensando: por que eu? A grande questão não é por que eu, a grande questão é por que não eu, já que isso pode bater a porta de qualquer um. E se de algum motivo, se por algum motivo Deus permitiu que fosse comigo, por que isso? O que eu posso aprender com isso? Qual a área da minha vida que eu preciso de alguma forma me quebrantar para que isso mude? Mas a primeira resposta é justamente essa coragem de eu assumir a minha responsabilidade daquilo que eu estou vivendo. Enquanto eu não assumo, enquanto eu estou transferindo, nada muda. Enquanto eu estou colocando na conta do outro, nada muda em mim. As coisas começam a mudar em mim quando eu assumo a minha responsabilidade, quando eu me posiciono diante da dor. Aí as coisas começam a clarear e as possibilidades de mudança começam a acontecer. Presta atenção nisso. Deus não permite nada na nossa vida que não tenha um propósito muito maior que nós mesmos. Entendeu? Tem coisas que nós só aprendemos com a dor. Tem pessoas que só se voltam para Deus
na dor. Quando eu olho para essa cena, irmãos, eu fico imaginando, se não fosse o Calvário na vida desse homem, ele jamais seria salvo. Se esse homem aqui não tivesse ido para a cruz, ele jamais seria salvo. Se ele tivesse morrido sem dor, se ele tivesse morrido decapitado, ele jamais seria salvo. Esse homem só encontrou salvação porque ele passou pela dor da cruz. Porque ali na cruz ele teve a oportunidade de reconhecer os seus erros e se arrepender diante de Deus. Segunda resposta que nós precisamos dar para transformar o nosso momento de Calvário em paraíso é reconhecer que Jesus é a única saída. Essa cena, irmãos, era uma cena assim, de fato, ninguém, nem o Mel Gibson conseguiu traduzir essa cena com toda a realidade da cena, né? Mas queria que você tentasse imaginar. Jesus está numa cruz, dois malfeitores, um ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, os soldados estavam ali, as autoridades estavam ali, judaicas estavam ali, e os apóstolos estavam ali, Pedro estava ali, Maria estava ali, os discípulos estavam ali, aqueles que no futuro foram considerados como santos, o São Pedro, o São João, o São Tiago, estavam ali, todos estavam ali. Nenhum deles estava de mão atada, nenhum deles estava crucificado ou preso numa cruz, não, todos estavam livres. Teoricamente, todos tinham muito mais possibilidade de fazer algo do que aquele que estava na cruz ao lado dele. Mas ele não recorre a nenhum deles, ele não recorre a Maria, ele não recorre a Pedro, que era tão bravo, que era o homem que tirava da espada e resolvia os problemas, não! Ele vai recorrer àquele que de fato podia resolver, aquele que de fato seria o único que podia solucionar o problema da sua eternidade. Olha o que diz o texto, verso 42. E acrescentou, porque depois que ele assume, que ele confessa, ele vira para Jesus e diz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Tenta entender a profundidade dessa expressão. Ele estava numa cruz, ao seu lado estava Jesus, do outro lado estava o companheiro de roubo, de malandragem, né? De fazer coisas erradas, era o seu companheiro, e ele estava ali crucificado. Ele olha para baixo, está lá Pedro, João, Tiago, Maria, tantas pessoas que podiam fazer algo, e ele olha e ele sabe que na verdade ninguém podia fazer nada. O único que podia mudar a sua história é aquele que estava ao lado dele. Então ele não vira para Maria, ele não vira para João, ele não vira para Pedro, como tantas pessoas estão procurando respostas e soluções em tantas coisas e pessoas e religião. Ele vai virar para o lado, para aquele que estava crucificado como ele. E ele olha para o lado e olha para aquele homem crucificado como ele, e ele reconhece que aquele homem que estava sendo crucificado ao lado dele não era um homem comum, não era um homem qualquer. Ele reconhece que aquele homem era rei, ele reconhece que aquele homem tinha um reino, ele reconhece que aquele homem era um senhor, ele reconhece que aquele homem era um santo, ele reconhece que aquele homem estava ali injustamente. E ele vai buscar em Jesus a resposta que só Jesus podia dar. Pode parecer muito lógico para alguns, mas na prática não é um lógico para todos, porque é uma das coisas mais comuns no momento de dor, pessoas procurarem paliativos para trazer algum alívio imediato para a sua alma, né? Vou beber, vou fumar um baseado, vou cheirar um pó, vou para o shopping gastar dinheiro, vou sair para a noitada na sexta-feira e só volto na segunda.
E as pessoas vão procurando alternativas para trazer algum alívio para a sua alma, para as suas decepções da vida. Não é assim? E alguns, talvez mais tementes, vão para a igreja, vão procurar na religião algum tipo de consolo, vão fazer suas promessas, para tentar conquistar Deus de alguma forma, para mudar aquilo que elas estão passando. O que esse homem me ensina é que nada disso é capaz de mudar a minha história, que ninguém além do próprio Jesus é capaz de transformar o meu Calvário num paraíso. Então ele se volta para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o mais lindo é a resposta, né? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo eu vou transformar o seu Calvário em paraíso. Hoje mesmo eu sou capaz de mudar a sua história. Hoje mesmo eu sou capaz de mudar o curso da sua vida. Deus pode fazer num processo para nos ensinar coisas. Deus pode fazer com que a gente passe por desertos, e no deserto Ele nos ensine algo que a gente precisa aprender no deserto. Mas Deus ainda é poderoso para mudar e virar a página de hoje para amanhã. Deus ainda é poderoso para fazer o que a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus ainda é poderoso para fazer com que você entre numa igreja sem saber para onde ir, e você saia daqui direcionado, com paz que você nunca teve, com alegria que você nunca experimentou. Ele ainda é poderoso para mudar a história e transformar o Calvário em paraíso, desde que eu busque apenas nele, desde que eu olhe exclusivamente para Jesus e veja que Ele é o único capaz de fazer isso, desde que eu tire toda a minha expectativa e esperança de tudo e de todos e coloque exclusivamente nele, porque a igreja não pode fazer isso por mim, pastor, apóstolo, não pode fazer isso por mim, Maria, João, José, ninguém pode fazer, mas Jesus pode. Jesus pode. Reconhecer que Jesus é a minha única saída, é eu encontrar a única saída. E esse homem, ele consegue, porque ali na cruz ele reconhece que Jesus era Deus. Você prestou atenção nas declarações? Presta atenção nas declarações. Olha o que diz, ó. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O outro estava olhando apenas um homem crucificado. Ele olhou e viu Deus. Ele sabia que aquele crucificado ali era o próprio Deus morrendo pela humanidade. Não era um homem qualquer. Ele não apenas reconhece a divindade de Jesus, mas ele reconhece que Jesus era justo e perfeito, e ele diz: nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Esse aí não está morrendo porque era um criminoso, esse aí está morrendo por causa dos nossos crimes. Ele não está morrendo porque ele fez algo de errado, ele está morrendo para perdoar os erros que nós cometemos. Mas ele diz mais, ele tem a revelação que esse homem que estava ao lado dele morrendo, além de ser o próprio Deus, e além de ser perfeito, esse homem tinha um reino. Ele era um Deus, um Senhor que tinha um reino, que a vida não ia terminar ali, e que ele estava diante da maior oportunidade de toda a sua história, e que eu acho isso tremendo, irmãos. A Bíblia não fala quantos anos esses homens tinham, não fala. Vamos imaginar que cada um tinha aí, Jesus tinha 33, vamos imaginar que cada um tinha aí seus 30 anos de idade, 30 anos de idade, e até os seus 30 anos de idade, eles nunca aproveitaram a oportunidade de adentrar a vida eterna, e foi encontrar esse momento na hora da morte. É por isso que eu nunca duvido da capacidade de Deus salvar alguém num leito de dor. Nunca duvido que uma pessoa no seu último suspiro é capaz de se arrepender dos seus pecados e ainda assim morrer salvo, mesmo tendo vivido uma história inteira errada e sem Deus.
E é isso que esse homem faz, é isso que esse homem vive. Por quê? Porque no seu pior momento, ele olha para aquele que era o único capaz de mudar a sua história e dar a ele a esperança que até então ele não tinha. Então presta atenção nessa palavra. A igreja é necessária, mas ela não te salva. A igreja te apresenta a salvação, mas ela não te salva. A comunhão, os irmãos em Cristo, isso é necessário para a nossa saúde espiritual, para a saúde do nosso cristianismo. Mas nós não podemos salvar uns aos outros. Os personagens bíblicos nos ensinam muito. Como nós aprendemos com as atitudes de Maria, de Pedro, de Paulo. Como foram pessoas extraordinárias que deixaram um legado tremendo para a fé cristã. Mas eles não podem nos salvar. Mas aquele que estava na cruz do meio, ele sim, ele pode. E ele ainda pode. Ele não só salvou há 2000 anos atrás, mas ele continua salvando hoje. Ele continua salvando e transformando o Calvário em paraíso ainda hoje. Desde que você se volte para ele, exclusivamente para ele. Essa é a palavra. Reconhecer que Jesus é a única saída. Você pode repetir comigo? Única. Não é uma alternativa, gente. Não é o que algumas pessoas pensam, toda religião é boa. Como já diz a mentalidade comunista, a religião é o ópio do povo. A religião ela serve para ludibriar pessoas, serve para amenizar consciências pesadas. Assim os religiosos vivem. O cristianismo não é religião. O cristianismo é um estilo de vida, de fé. É um projeto de salvação que Deus criou para nos levar para a glória, para nos levar para a eternidade. Reconhecer que Jesus é a única saída. Em terceiro, que esse moço vai nos ensinar para a gente transformar o Calvário em paraíso, é receber de Jesus a solução, receber de Jesus a direção, receber de Jesus a resposta. E é muito interessante, porque se você prestou atenção, houve um diálogo. É difícil a gente imaginar, né? É difícil imaginar. Você imagina, vamos sentar nas nossas limitações, né? Os 3 pregados na cruz. Pregados, prego enfiava, né? Enfiado nas mãos, nos pés. Não era só o momento da crucificação em si, mas era todo o martírio que acontecia antes. Todo o martírio, todas as chicotadas, todo o sofrimento que antecedia a crucificação. E esse sofrimento, essas chicotadas tinham um propósito. Por quê? Porque a pessoa na cruz, gente, ela morria por asfixia. Como é que funcionava? A pessoa ficava ali na cruz pendurada e ela ficava segurando o corpo dela. Só que o cansaço vinha, a dor aumentava, até que ela não suportava mais e ela morria sufocada. Podia durar dias aquilo ali. Como que 3 pessoas, numa cena, numa situação dessa, seria capaz de conversar? E ali eles conversavam, um questionando, Jesus perdoando a multidão, Jesus encontrando forças para orar por nós, porque é isso que ele faz. Ele intercede ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Difícil acreditar que eles não sabiam, mas Jesus olha dessa forma. Eles estão fazendo isso por ignorância, eles estão fazendo isso porque eles não sabem. Eles não sabem a bobagem que é desprezar o Messias, eles não sabem a besteira que eles fazem ao desprezar Jesus, eles não sabem. Perdoa-lhes, eles não sabem. O outro zombando, duvidando, questionando: se você fosse Messias mesmo, se você fosse Salvador mesmo, você descia daí e ainda levava a gente. Quando a gente olha para essa cena, a gente vê que essa cena se repete hoje de maneiras diferentes, não é verdade? Jesus olhando para uma humanidade
tão alheia, tão apática, tão indiferente ao sofrimento dele. E Jesus olhando para as pessoas indo e vindo, perdidas, sem rumo. E a oração de Jesus sempre foi essa: são como ovelhas que não têm pastor. E Jesus orando por nós todos os dias, intercedendo junto ao Pai, o que a Bíblia diz. Do outro lado ainda tem as pessoas que estão zombando da nossa fé, zombando do nosso Cristo. São as paradas gays, onde pessoas têm práticas e atitudes públicas tão vergonhosas, que zombam da nossa fé. Mas tem resposta para aquele que quer resposta. Tem solução para aqueles que querem solução. Aí Jesus vem e dá a solução e diz e garante para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi só uma frase, gente. Só uma frase que esse moço ouviu de Jesus e foi suficiente para que aquele momento ali, que não ia durar tanto mais, ele pudesse enfrentar os seus últimos minutos de dor, de sofrimento, de vida, na certeza: quando acabar aqui, eu vou adentrar a eternidade com o meu rei, porque ele disse que eu estaria com ele ainda hoje no paraíso. Eu não vou me encontrar com ele mais na cruz, eu não vou me encontrar com ele mais no sofrimento, não, eu vou me encontrar com ele agora no paraíso. Jesus tem uma solução para nós. Jesus tem a resposta para nós. Parar de buscar resposta em lugares e pessoas e olhar o que Jesus está falando para mim. O que Jesus tem transmitido para a minha vida, o que Ele tem para a minha história. Eu preciso parar para ouvir Jesus. E como eu disse anteriormente, algumas pessoas só conseguem parar para ouvir Deus no Calvário. Tem gente que só consegue parar para ouvir Deus no Calvário. Se tiver de carrão, se tiver de boa, não tem tempo para Deus, né? Se tiver curtindo, não tem tempo para Deus. Mas quando o Calvário chega, quando o desespero bate, alguns também nem nesses momentos se voltam para Deus, mas alguns só se voltam nesse momento. Então, seja qual for o seu momento, se você quer transformar a sua vida, seja ela qual for, naquilo que Deus tem para você, você precisa ouvir de Jesus uma palavra. Palavras que Ele declarou, que Ele afirmou, como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Declarações que Ele fez para dar esperança para os nossos momentos de treva. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas. Para aqueles que estão famintos e que nada é suficiente para suprir, Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a resposta que você precisa. Ele é a resposta que você precisa. E ponto. Deus te trouxe aqui hoje à noite para te falar isso. Pare de buscar em lugares e pessoas. Isso não é jargão de crente, isso é uma verdade bíblica. Jesus é a resposta que você precisa. E ainda que o seu momento seja o pior que você possa imaginar estar vivendo, Ele ainda é poderoso para transformar o seu Calvário num paraíso. Ele é capaz de transformar o inferno da sua casa num paraíso. Ele é capaz de transformar um coração turbulento em paraíso. Ele é capaz de mudar a sua história. Queria convidar você a ficar de pé comigo. E assim como esse texto me ensina que eu sempre terei alternativas,
Você que está aqui também sempre terá alternativas. Você pode sair daqui hoje à noite igual você chegou, vivendo a mesma realidade que você vivia até chegar aqui. Você pode sair daqui até pior. Mas você pode sair daqui com uma resposta que muda a sua história. Uma decisão muda uma vida. De qual lado você está? De qual lado você está? Se você está do lado do que critica, do que questiona, se você está do lado do que duvida, ou você está do lado daquele que decidiu aproveitar a maior entrega do céu na terra e dizer: a minha vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. A sua resposta define o lado que você está. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos comigo. Se você quiser e puder, eu sempre gosto de fazer essa oração com a minha mão no coração. Quando eu sinto meu coração bater, eu tenho a certeza que eu ainda estou vivo, que ainda tem sentimentos aqui. E eu queria que você repetisse uma oração comigo, mas que não fosse apenas a repetição de palavras, mas que você fizesse isso com entendimento. Eu só vou falar para você, para te ajudar. Mas transforme essas palavras nas suas palavras. Então toda a igreja, todos comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite, porque essa palavra é a resposta que eu preciso. Eu aprendi, independente das circunstâncias, independente da dor, independente da dificuldade, se eu olhar para Jesus, o meu Calvário pode virar um paraíso. Hoje à noite, eu abro mão da dúvida, da crítica, do questionamento, e eu decido olhar para Jesus e dizer: Jesus, diga: Jesus, lembra-te de mim, olha para mim, perdoa os meus pecados, faça na minha vida o que o Senhor fez na vida desse homem. Transforma hoje à noite o meu Calvário num paraíso. Eu abro o meu coração exclusivamente para o Senhor, para te receber como meu único, exclusivo, suficiente Senhor e meu Salvador. Amém.